E hoje é dia de Direito do Consumidor. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 32, diz que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. O artigo 24, ele dispõe sobre a competência legislativa em direito do consumidor, que é o concorrente, ou seja, normas gerais são editadas pela União e complementadas pelos estados. Já quando tiver algum interesse local, pode ser complementada também pelo município nos termos do artigo 30 da Constituição. Então, vamos à leitura. Artigo 24, inciso 8º. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, inciso 8º, responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Artigo 150, que fala dessa parte tributária, das limitações ao poder de tributar, e ela fala no parágrafo 5º que a lei determinará medidas que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidem sobre mercadorias e serviços. Então, essa informação do parágrafo 5º a 150, ela é concretizada também por uma norma do CDC. O artigo 6º do CDC, ele fala de um direito básico do consumidor à informação clara sobre os produtos que ele está comprando. O artigo 170, ele fala dos princípios da ordem econômica. E ele diz assim: a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano, na livre iniciativa e tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social e observado os princípios quinto, defesa do consumidor. Então, a defesa do consumidor é um princípio da ordem econômica, assim como a defesa do meio ambiente, o que é contraintuitivo. O ADCT tem uma norma de eficácia exaurida, o artigo 48, que determinou que um prazo para o Congresso editar o CDC, um prazo para trabalhar. E o Congresso editou dentro de 120 dias de promulgação da Constituição, o Código de Defesa do Consumidor, que está em vigor desde 1990. O artigo 1º, então, do CDC, vamos à leitura. Título 1, Direitos do Consumidor, capítulo 1, Disposições Gerais. Artigo 1. O presente Código estabeleceu normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos do artigo 5º, inciso 32, 170, inciso 5º da Constituição e 48 do ADCT. Veja, o que significa ser uma norma de ordem pública? Significa que o consumidor ele não pode pactuar a renúncia de uma norma cogente do CDC, nem tampouco ele pode renunciar à norma consumerista. Também quer dizer que a norma consumerista ela é cognoscível de ofício, exceto as cláusulas bancárias, porque tem uma súmula que interpreta dessa maneira, de constitucionalidade bastante questionada. Eu coloquei aqui algumas anotações, né? O CDC, ele é um microsistema jurídico e ele não se presta, ele tem uma categoria especial, ele é um microsistema, ele não se empresta dos conceitos típicos, a divisão clássica entre direito público e direito privado. Também coloquei aqui as principais teorias acerca da configuração da relação consumerista, que é a teoria maximalista objetiva, teoria finalista ou subjetiva e teoria finalista aprofundada ou mitigada. O ordenamento brasileiro adota a teoria finalista ou subjetiva e a teoria finalista aprofundada ou mitigada também é adotada em alguns casos. A teoria finalista ela diz que só é considerado destinatário final aquele que adquire produto ou serviço para finalidade própria, pessoal ou familiar. Ou seja, a teoria finalista se preocupa com a destinação, com a finalidade do bem de consumo. Não é para você utilizar na cadeia produtiva, porque senão você não vai ser considerado consumidor. Vai ser uma relação empresarial, civil. Mas a teoria finalista aprofundada mitigada, ela
flexibiliza, ela alarga o conceito de consumidor. E o STJ, ele reconhece que o consumidor intermediário, aquele que utiliza o produto para atividade econômica, ele pode também ser entendido como vulnerável. Só que nesse caso, a vulnerabilidade não é presumida, como no caso do consumidor bystander, consumidor estrito sensu, que é aquele que a gente identifica pela aplicação da teoria finalista ou subjetiva. Então, a teoria finalista aprofundada mitigada, o STJ aplica em alguns casos, mas tem que provar a vulnerabilidade técnica, informacional, econômica. Então, algum tipo de vulnerabilidade vai ter que ser provada e ela é presumida para o consumidor bystander. Vamos para o artigo 2º. O consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, caso que haja intervindo nas relações de consumo. Ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Então, aqui nós temos dois conceitos de consumidor. O consumidor bystander, normal, que está no caput do artigo 2º. E a coletividade de pessoas, que quando intervirem nas relações de consumo, ainda que seja uma quantidade indetermináveis, elas são consideradas consumidor por equiparação. Então, existe o consumidor do caput e existem outros 3 tipos de consumidores por equiparação que a gente vai ver ao longo do código. O primeiro, consumidor por equiparação, esse do parágrafo 2º, a coletividade de pessoas. Parágrafo 3º, conceitua fornecedor no caput. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Parágrafo 1º. Produto é qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial. Parágrafo 2º. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes de relações de caráter trabalhista. Então, serviço é qualquer atividade do mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, fiscal, creditícia e securitária. Porém, as de natureza trabalhista não são relações de consumo. Então, quando que é configurada a relação de consumo? Quando tem um fornecedor, um consumidor, um produto ou serviço, certo? Só que vamos identificar algumas situações em que se aplica e que não se aplica o CDC de acordo com a jurisprudência, boa parte simulada. E outras também tá na jurisprudência em teses. CDC. Aplica-se o CDC ao condomínio de adquirentes de edifício em construção, nas hipóteses em que atua na defesa dos interesses de seus condôminos frente à construtora e incorporadora. Então, condomínio versus construtora e incorporadora, aplica o CDC. Súmula 602 da STJ. O CDC também aplica-se aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas. Súmula 608 do STJ. Aplica-se o CDC aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Súmula 563 do STJ. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos de previdenciários celebrados com entidades fechadas. Então, não incide para os contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas, mas se aplica às entidades abertas de previdência. Súmula 469. Aplica-se o CDC aos contratos de plano de saúde. E o que é que não é relação de consumo? Bom, não se aplica o CDC em contrato de conta corrente mantida entre corretora de Bitcoin
instituição financeira é uma relação simplesmente empresarial ou civil, não é uma relação consumerista. Corretora de Bitcoin versus instituição financeira. A vulnerabilidade aí tá de quem, né? Tá da pessoa que tá além dessa justiça. 2. Não se aplica o CDC em contratos de franquia, pois se trata de um contrato de natureza empresarial. 3. Não se aplica o CDC nos casos de contrato de fiança bancária acessória a contrato administrativo, sob argumento de que a administração goza de prerrogativas asseguradas em lei. 4. Não se aplica o CDC no caso de DPVAT. 5. Não se aplica o CDC a contrato de transporte de insumos. 6. Não se aplica o CDC no contrato de transporte aéreo internacional, porque aplica-se a Convenção de Varsóvia-Montreal. E os profissionais liberais, sempre para lembrar, né, que eles respondem pela prestação de serviços, pelos vícios, né, mas eles respondem subjetivamente. Eles não respondem objetivamente. A regra no CDC é a responsabilidade objetiva, exceto para os profissionais liberais. Os profissionais liberais, eles têm que exercer a atividade sem subordinação. Capítulo 2 da Política Nacional das Relações de Consumo. Artigo 4º. A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria de sua qualidade de vida, bem como a transparência e a harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios. 1. Reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. 2. Ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor. A. Por iniciativa direta. B. Por incentivo à criação e desenvolvimento de associações representativas. C. Pela presença do Estado no mercado de consumo. D. Pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho. Outros princípios. Inciso 3. Harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico. E de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica, sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. 4. Educação e informação de fornecedores e consumidores quanto a seus direitos, deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo. Aqui se relaciona com o artigo 150, parágrafo 5º da Constituição, que manda o consumidor, né, ser informado sobre os impostos e tal. Inciso 5º. O incentivo à criação pelos fornecedores de meios eficientes de controle de qualidade e segurança de produtos e serviços, assim como mecanismos alternativos da solução de conflitos de consumo. 6º. Coibição e representação eficiente de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos que possam causar prejuízos aos consumidores. 7. Racionalização e melhoria dos serviços públicos. 8. Estudo constante das modificações do mercado de consumo. 9. Fomento de ações direcionadas à educação financeira e ambiental dos consumidores. 10. Prevenção e tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão do consumidor. Essa é uma inovação trazida pela Lei 14.181 de 2021. A lei do superendividamento, e mais para frente ele vai disciplinar melhor o superendividamento. Artigo 5º. Para a execução da Política Nacional das Relações de Consumo, contará o poder público com os seguintes instrumentos, dentre outros.
Manutenção de assistência jurídica integral e gratuita para o consumidor carente. 2. Instituição de promotorias da justiça de defesa do consumidor no âmbito do Ministério Público. 3. Criação de delegacia de polícia especializada no atendimento de consumidores vítimas de infrações penais de consumo. 5. Concessão de estímulos à criação e desenvolvimento das associações de defesa do consumidor. 6. Instituição de mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento e de proteção do consumidor pessoa natural. 7. Instituição de núcleos de conciliação e mediação de conflitos oriundos de superendividamento. Parágrafo 1º e 2º, vetados.